Muito boa noite a todos. Novamente sejam todos bem-vindos. Para mais, né? Um bate-papo hoje fora do dia, fora do nosso normal, que é todas as quartas-feiras. Mas a pedidos daí do pessoal que nos acompanha, a gente trouxe hoje o canal novamente para trazer mais informações, que é o nosso objetivo. Okay? Nós estamos hoje simultaneamente no Instagram e no YouTube. Né? Eu já, neste momento, já peço para o pessoal que eu estou dando uma viradinha aqui, porque eu estou com duas telas. Né? Os comentários, para quem quiser fazer, eu só consigo responder aqui pelo YouTube. Então, quem estiver lá no Instagram e quiser migrar para o YouTube, né, a gente consegue bater um papo. Né? A gente consegue responder os comentários, a gente consegue ouvir as sugestões, ouvir o seu posicionamento, a sua posição sobre o trabalho aqui. Então, pessoal do Instagram, né, que fizer comentário, eu até estou olhando aqui, eventualmente, para um lado, para o outro, para as duas telas, mas eu não consigo digitar ali para responder. Tá bom? Aí aqui no YouTube está bem tranquilo, que a gente responde falando. Ok? Então, vocês já repararam, né, já pararam para pensar o porquê dos sonhos, que é o que nós vamos falar hoje. O nosso assunto hoje é tentar entender os sonhos como linguagem da consciência, não apenas como sonho, como normalmente a gente costuma interpretar. Né? Então, vocês já pararam para pensar que os sonhos não são apenas imagens aleatórias, né, da nossa mente, mas uma linguagem viva da nossa consciência? Um outro canal de linguagem da nossa consciência? Né? Enquanto o corpo descansa, algo em nós continua trabalhando, continua observando, continua organizando e continua até revelando. Né? A gente sabe que o comando verdadeiro mesmo é do nosso subconsciente. Sim, e uma prova disso é que quando nós dormimos, nós não paramos de respirar, nós não paramos, enfim, a gente se mexe enquanto está dormindo, sem perceber. Né? Ou seja, tem algo que comanda além do nosso estado de alerta, e é o nosso subconsciente. E os sonhos, né, eles só passam a falar conosco, né, quando o ruído do dia, do nosso dia, silencia. Né? Eles nos mostram tarefas pendentes da nossa alma, né? Ajustes do nosso inconsciente, ou seja, aquilo que nós chamamos de missão. Normalmente são ajustes que nós precisamos fazer em nossa missão, e muitas vezes ainda nos trazem respostas diretas, né, da espiritualidade, quando nós pedimos clareza, quando nós pedimos essas respostas. Né? Nesse episódio, nós vamos olhar então para o sonhos não como algo místico demais e também nem psicológico demais, né? Mas como aquilo que eles realmente são, né? Que nada mais é do que um diálogo entre a nossa consciência, o nosso lado consciente, o nosso subconsciente e o campo espiritual. Ok? Algum de vocês já acordou
sentindo, né, que aquilo não foi só um sonho. Se sim, se a resposta é sim, então esse trabalho hoje, né, é justamente para você. Então, a partir de agora, respira fundo, se coloca em estado de presença neste trabalho, entendeu? E nós vamos decodificar juntos, né, essa linguagem do nosso consciente. Olá, vamos ver aqui quem está aqui presente. Fátima, querida, boa noite, querida, como é que tu está? Olha aqui, o Mário Anselmo Reis, sejam bem-vindos. Tem bastante gente entrando. A gente vê aqui, eu consigo ver que tem pessoas assistindo, mas eu não consigo, quem não comenta ou não fala nada, eu não consigo saber quem é, eu consigo saber o número de pessoas, né? Olha aí, quem está aí, a nossa amada Lauana, né? Seja bem-vinda, né? Sejam todos bem-vindos, né, a esse trabalho de hoje, né? Enquanto o pessoal vai entrando aqui, a gente vai começando a conversar, ok? Lembrando, quem está no Instagram, eu não consigo responder os comentários lá, pode ver que eventualmente eu estou virando os olhos aqui na tela, né? Boa noite, então, para quem está no Instagram, né? Eu apenas não consigo responder os comentários, porque aí eu tenho que pegar o telefone e digitar, que eu estou com duas telas aqui, ok? Boa noite, Mário, respondendo aqui. Então, o que é o objetivo do nosso trabalho hoje aqui, né? A nossa intenção aqui é mostrar, né, fazer com que nós, né, e volto a dizer, interajam, enfim, fiquem à vontade, tá? Nós estamos aqui para entender de onde vem o sonho, né? Para discernir, ter um discernimento claro de quais os sonhos devem ser interpretados. Sim, porque alguns devem ser interpretados e outros não. Quem está chegando, ô Cris, boa noite, querida, seja bem-vinda. E também, além de entender de onde vêm os sonhos, discernir quais os sonhos devem ser interpretados, porque nem todos devem, dependendo do tipo, nós vamos ver quais são os tipos de sonho aqui mais para frente, né? Parar de espiritualizar excessivamente os sonhos, né? Para quê? Para que a gente possa usar os sonhos, né, como uma ferramenta de autoconhecimento, de alinhamento e de cura, ok? Então, assim, nós partimos de um princípio fundamental, tá, de que nem todo sonho é uma mensagem. Assim como nem toda mensagem vem em forma de sonho, né? Ok? E se o sonho nem sempre é uma mensagem, então nem por isso todo sonho precisa ser entendido ou interpretado, ok? O nosso erro mais comum, normalmente, é tratar os sonhos como uma previsão, né? Uma previsão fixa. Pode ser uma previsão, porém variável, né? Ou como uma sentença espiritual, né? Ou até como algo que sempre precisa de uma... Bom, eu sonhei, eu tenho que saber o que é isso. Nem sempre. Alguns sim, outros não, né?
Não necessariamente os sonhos precisam ser interpretados. Tá? O sonho, na verdade, não precisa ser interpretado por quê, né? Nem todos, alguns precisam, que a gente já vai ver mais para frente aqui. Tá? Porque o sonho, na verdade, ele é uma linhagem, ele é uma linguagem de um campo específico. Tá? Não é algo da mente lógica, que é proveniente da mente lógica. Né? E, às vezes, essa tentativa de interpretação ela pode causar alguns danos emocionais ou expectativas que antes não existiam. E aí a gente passa a exercer uma mudança sobre esse campo. Por isso, nem todos devem ser analisados, né, e entendidos. Tá? Então, o que nós vamos ver hoje aqui, essa live provavelmente seja bem mais rápida, tá? Porque, enfim, não é um assunto extenso, é um assunto de pouco conhecimento, tá? Então, o que nós vamos ver aqui, a partir de agora, são os 7 níveis de origem dos sonhos. Né? Os 7 pontos aonde essa informação passa a ser colocada, né, em nós, enviada a nós. Né? Ok? Então, existem os sonhos que são oriundos do subconsciente operacional, tá? Que é o nosso comando, né? Nosso posto de comando, dá para se dizer assim. Né? Tem sonhos que o objetivo deles é para ajuste de missão, ajuste da nossa missão, ajuste do nosso propósito aqui, no aqui e agora. Né? Tem sonhos que são uma resposta direta a alguma intenção. Né? Tem sonhos que servem para limpeza e para descarga energética. Né? Tem os sonhos causados por deslocamento de consciência, né? Que é a saída, né? A gente já vai ver um por um deles agora aqui para frente. Né? E tem sonhos que são como ensaios das linhas do futuro, do nosso futuro. Né? Não são previsões, são ensaios que podem ou não podem acontecer. Tá? Eu estou vendo que tem uma galerinha falando ali no Instagram, tá? Então eu volto a frisar que ali no Instagram eu não consigo responder. Então migra para o YouTube aqui, vem, participa e fala e conta a sua história, enfim, dá a sua opinião, diga que se acha que eu estou certo ou estou errado. Né? Então, assim, nós vamos ver aqui a função, né? Nos referindo a sonhos, né? Função, conteúdo e resultado de cada um. De uma forma concisa, porém de uma forma bem clara, para que a gente possa. Nós não vamos fazer a interpretação, sonho por tipo de sonho, porque isso imagina, né? A possibilidade de que a pessoa possa ter um sonho. São milhares. Né? Boa noite, Helenice Piovesan, seja bem-vinda, querida. Então, vamos lá. Dentro desses 7 níveis, né, de origem, né, da onde vem, da origem dos nossos sonhos, né, a gente falou primeiro ali nos sonhos que são originários do nosso subconsciente operacional. Tá? Vocês vão sair daqui hoje craque em interpretar sonhos. Tá? Não vão precisar de tarólogo, de cartomante, de nada. Ok? Porque a base é essa. A base universalista é essa. Né? Então, os sonhos são provenientes do nosso subconsciente operacional, que é o nosso comando lá, a nossa cabine de comando. Tá? Eles normalmente estão relacionados com a nossa vida diária, com pendências daqui, né? E com emoções não processadas aqui.
Tá? Qual é a função desses sonhos, né, que são provenientes do nosso subconsciente operacional, que vem do nosso subconsciente em função disso que a gente falou? Tá? Em função de coisas do nosso dia a dia, pendências do nosso dia a dia, emoções não processadas durante o dia. Tá? A função disso é organizar a nossa psique. Tá? O trabalhador lá está trabalhando. Tá? O nosso subconsciente, ele exerce tudo que o nosso consciente manda para ele. Nosso cérebro pensa, o consciente recebe a informação e manda para o subconsciente. Só que o subconsciente, como a gente já falou, ele não julga, ele não sabe se está certo, ele não sabe se está errado, porque se eu pensar que eu quero morrer, o meu subconsciente vai trabalhar para que eu morra. E assim o contrário também. Se eu, né? Ele vai fazer exatamente a informação que ele está recebendo, sem julgar, sem saber se é certo, sem saber se é errado. Tá? Então, a função desse tipo de sonho é organizar a nossa psique. Tá? E, normalmente, o conteúdo desses sonhos, tá? Eles estão relacionados com tarefas que a gente executou ou não executou, né? Com pessoas de convivência do nosso dia a dia, né? Ou às vezes até com conflitos repetidos, né? Conflitos que eu estou repetindo diariamente, né? E aí o meu subconsciente produz com a intenção de reorganizar a minha psique esses sonhos. Seria como um alerta, tá? Então aqui a pergunta-chave é: quando eu tenho esses sonhos, tá? O que isso espelha da minha vida prática? O que esse sonho está espelhando da minha vida prática aqui, da minha vida prática do aqui, do agora, ok? Esse tipo de sonho, né, a orientação terapêutica para esse tipo de sonho é não interpretar espiritualmente, tá? E sim resolver aqui, agora, na vida real, entendeu? Não entender que eu posso resolver isso lá no meu subconsciente. Meu subconsciente está mandando a informação e eu tenho que agir, né, quando o tipo de sonho for esse, entendeu? Depois nós temos e vamos para os sonhos que estão relacionados a algum ajuste na nossa missão, no nosso propósito de estar aqui. Tá? Esses servem para correção de rota, correção do rumo da nossa alma, não do nosso eu aqui, e sim da nossa alma. Tá? Qual é a função disso? É realinhar, né? Realinhar, equalizar a nossa identidade ao nosso caminho, a nossa missão, né? A missão da nossa alma. Tá? Esses sonhos, normalmente, ele está relacionado com... A gente sonha, acho que fica mais fácil de falar assim, a gente sonha com caminhos, com portas. Alguém falou lá no grupo que não, alguém falou para mim, eu acho que foi direto, esse negócio dos sonhos, que sonhou que eu e a Rosi, mas ela estávamos numa porta, não me lembro quem era, me desculpa, tá? E eu tinha uma porta que eu tentava abrir para ela passar e eu não conseguia abrir, uma coisa assim, entendeu? Então, é esse tipo de sonho aí, é os sonhos de ajuste de missão, que tem lá no sonho, vamos dizer assim, o elemento dos sonhos está relacionado com caminhos, com estradas, com portas, né, com chamadas, quedas, quando a gente sonha que está caindo. Eu já sonhei várias vezes que está caindo, né, de algum lugar ou de alguma forma. Quando a gente sonha que está voando, né, eu sonho com voo. Tá? Quando os sonhos com travessia, tipo, eu estou indo daqui até lá, estou dentro de um navio, estou dentro de um avião, ou sei lá, ou estou voando indo daqui até lá. Né? Para algumas pessoas é comum isso. Para mim, é bem comum esse tipo de sonho. Né? Então, esses sonhos, tá? Eles trazem
né, uma sensação de importância profunda. E, normalmente, esses sonhos a gente não tem uma clareza total. Não é algo assim de começo e fim. Tá? Aí, aqui, a pergunta é, o que eu devo fazer? O que eu devo entender quando eu tenho esse tipo de sonho? O que em mim está sendo lembrado ou corrigido? Tem alguma coisa em mim que está sendo lembrada, entendeu? Ou já está sendo corrigida. Tá? E a informação, a orientação terapêutica, o que eu faço com esse sonho, como é que eu lido com isso, é justamente não querer interpretar rápido. Esse é um sonho que a gente deve interpretar, tá? Mas não já querer saber os porquês, os motivos, o que houve, por que eu sonhei isso, o que isso quer me dizer. E sim começar a observar os nossos padrões, principalmente os padrões de repetição. Tá? Vamos ver o que a galera está falando aqui. A Cris. A maioria dos meus sonhos, acredito que devo acessar uma paralela. Tá? Isso é um sonho de movimento, Cris. Né? A gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente também. Tá? Vamos lá. Aí, eu tinha visto que tu estava aqui. Tendência a criar uma realidade se não atentar para as mensagens subliminares. Isso, exatamente. Né? É o que a gente está falando. Tem sonhos que não devem ser interpretados. Entendeu? Porque tem alguma coisa contida ali. E a gente, alguns não deve, não é que não precisa, não deve ser interpretado. Deve se deixar, porque tem sonhos que a gente não lembra. E às vezes vai lembrar lá na metade do dia ou lá no final do dia. Tá? Então é isso. O que a Liz botou aqui? É o meu sentir, já aconteceu comigo. Então, provavelmente é desse assunto que nós estamos falando agora aqui, né? Acontece, é bem comum, principalmente quem mexe muito com espiritualidade, com missão, com essas coisas assim. Tá? O nosso terceiro, vamos dizer assim, a terceira origem, né, são os sonhos que vêm como resposta direta à nossa intenção. Tá? Isso é o quê? É quando há um pedido consciente de clareza. Eu pedi ao meu subconsciente, eu pedi ao universo, eu pedi aos meus mestres, eu pedi aos meus mentores clareza sobre determinada coisa. Entendeu? Qual é a função desses sonhos que trazem respostas a determinada intenção? Né? É justamente responder essas perguntas que a gente, às vezes, sem perceber, fez ao campo, né? Ou ao nosso subconsciente. Né? E quando é que esse tipo de sonho acontece normalmente, tá? Após orações, após vivências, né? As vivências que a gente faz, quebra de contrato, faz uns cursos, essas coisas assim, né? Após as curas, após atendimentos, após rituais ou decisões importantes. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem um movimento bem bacana aí, né? Lá no protocolo de liberação de travas financeiras. E aí esse protocolo, ele tem um momento em que ele pede que a pessoa busque, se concentre e deixe vir, né, tudo aquilo que não deu certo. Tudo aquilo que não saiu como ela esperava na questão financeira. Esse é um momento e é um pedir, como a gente está falando, né? É um pedido consciente de clareza. Existe uma tendência, entendeu? Que se a gente não, a gente conscientemente não conseguir observar, a gente receba essa informação durante o sonho. Tá? E a pergunta terapêutica aqui,
a pergunta que fica aqui, que nós devemos fazer quando temos esse tipo de sonhos é: o que isso está respondendo ao que eu pedi? Esse é um dos tipos de sonho que deve ser interpretado. Tá? E esse deve ser interpretado imediatamente. Né? O que isso responde, que resposta é que eu estou recebendo com relação ao meu pedido, ao que eu pedi, a essa clareza que eu pedi. Aí a orientação terapêutica que é, sim, responder imediatamente, tentar responder quando eu digo responder é entender, né, para si mesmo o porquê daquilo, né, e procurar ter atenção a isso, né, porque o sonho, esse tipo de sonho, ele confirma, né? Ele traz um alerta, né? Um alerta para quê? Para um novo direcionamento. Sempre um alerta claro para que nós tomemos um novo direcionamento, né? E esse é o tipo de sonho que nunca, mas nunca mesmo ele confunde. A resposta normalmente é clara, né? Claro que às vezes a gente tem que interpretar essa resposta, né? Porque se nós estamos fazendo um trabalho para buscar algo, né, isso normalmente não está no nosso dia a dia. Vamos ver o que a galerinha está falando aqui. A Cris. O interessante, dependendo do sonho, aparece muito símbolo no dia, como repetição de números, penas, borboletas, insetos, olha aí. Né? Está dentro do que a gente falou ali, das imagens. Vamos ver quem mais aqui. A Fátima. Às vezes eu sonho coisas desagradáveis e dentro do sonho consigo aplicar as mandalas e comandos. Legal. Aqui tem um porém, né? Coisas desagradáveis não necessariamente significam presságios. A gente normalmente aprendeu assim, né? Significam presságios ruins. A coisa desagradável, ela pode ser uma mensagem que na nossa consciência atual é desagradável, mas ela é a chave, às vezes, para aquilo que a gente está buscando. Né? O que a Cris está falando de novo aqui? Sonhei que eu sonhei essa noite. Eu me via como um observador de uma cena que estava acontecendo na minha frente. Se tu estava te vendo, te enxergando no sonho, entendeu? Tu não estava em desdobramento, vamos dizer assim, né? Tu estava executando alguma tarefa. Tá? Tu não estava, vamos dizer, a trabalho. Tu estava te observando, executando alguma tarefa. Isso provavelmente seja alguma dúvida, inclusive, que tu possa ter com relação a trabalho, com relação a alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, a orientação terapêutica a gente já falou, para esse tipo de sonho, que quando a gente pede a clareza, né, é ter atenção, pois o sonho aí ele está confirmando alguma coisa. Ele está alertando para alguma coisa ou está redirecionando para alguma coisa. E esse sonho, normalmente, ele é bem claro. Tá? Próxima origem, são os sonhos de limpeza e de descarga energética. Vocês vão absorvendo a informação aí, porque assim, ó, a partir de então, cada sonho vai ficar fácil de ter um entendimento qual é a origem e qual é a mensagem disso e o que eu devo fazer com esse sonho. Né? Eu estou falando de uma forma genérica aqui, porque cada sonho é um sonho diferente, seriam milhões de interpretações a serem feitas. Né? Tá? Então, os sonhos de limpeza e descarga energética, né, normalmente eles acontecem para proporcionar expurgos, né, para limpeza, descarga energética, como está dizendo. E isso não é nenhuma mensagem, não tem ali nenhuma mensagem para nós, entendeu? Que deva ser interpretada. Esse é o tipo de sonho que não é para ser interpretado. Esse é o tipo de sonho, né? Sonhei que eu estava recebendo um passe e
enfim, né, sonhei que eu estava num templo budista meditando, etc. e tal. Isso é um sonho de expurgo, e isso não é uma mensagem. Não tem que haver uma interpretação, deixa eu ver se eu estava lá no templo, é sinal que isso... Não é nada disso, entendeu? Não é nada disso. A função desse sonho é descarregar resíduos emocionais e energéticos, que lá os nossos mestres, o nosso subconsciente, enfim, entendeu? Entendem que é necessário naquele momento. Então, isso é um trabalho que a gente ganhou sem pedir. Tá? Nesse tipo de sonho, normalmente aparecem, tá? No sonho em si, cenas desconectas, sabe? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Enfim, não dá muito, não é uma coisa muito lógica assim, tá? E proporciona cansaço, tá? Ok? E a tendência é esse sonho se repetir enquanto a gente tiver ainda algo ali para ser ajustado, né? Ele tenha uma condição de repetição também. A questão é a seguinte, é que a gente normalmente acorda mais leve, né? Só que acorda mais leve normalmente sem entender nada, porque é aqueles sonhos que é todo confuso, sabe? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, enfim, né? E aqui, né, a pergunta-chave, né, que nós devemos nos preocupar, a pergunta-chave que nós devemos fazer é o que foi liberado em mim e não o que foi dito no sonho, o que esse sonho quer dizer, entendeu? Isso pouco importa. Isso pouco importa. Isso aí, né, esse é o tipo de sonho que não devemos interpretar, devemos apenas agradecer e seguir em frente. Vamos ver quem mais está falando aqui. A Cris. Sonho que... essa aqui já vimos. Sonho que eu sonhei. A Elis falou aqui. Às vezes, não é sonho. Às vezes, vamos trabalhar mesmo no astral e confundimos. Sim. O Edemar chegando aí. Boa noite, Ed. Tudo bem? Ok? Então, beleza. Vamos lá. O próxima origem. O que a Elis está falando ali? Vamos ver. Eu estou fazendo destravamento financeiro. Muitos sonhos, muitas travas liberando e vindo à tona. É isso aí. Esse é o objetivo do destravamento financeiro, protocolo de destravamento financeiro. Né? A gente, como a gente falou, tem um momento lá em que nós pedimos, né, clareza. E aí, essa clareza ela vai vir ou aqui no consciente, entendeu? Ou de acordo com as nossas atividades, ela não vai vir no consciente, ela vai vir em forma de sonhos, que é esse tipo de sonho que a gente falou lá, que está acontecendo ali com eles. Né? Marta Pereira chegando, boa noite, querida. Assiste depois desde o começo, que tem uns assuntos interessantes aí que tu perdeu. Então, depois disso, que aí é o que nós vamos falar ali, que eu acho que a Cris estava falando ali, antes, tá? Que são os sonhos que vêm, que nos trazem, que vêm através, né, de deslocamentos de consciência. O que é isso? Okay. Esse deslocamento de consciência é só um nome bonitinho, tá? Mas quando a gente conhece isso como sair do corpo, né? E não é projeção astral, tá? Não chega a ser projeção astral. É sair do corpo, é uma vivência fora do corpo simbólico. Né? Quando eu estou enxergando o ambiente, porém eu não me enxergo. É como se eu estivesse mesmo de verdade num lugar e eu estou vendo aquele lugar. Mas eu não estou me vendo. A Cris falou ali que ela se viu fazendo determinada coisa. Aquele ali não é um deslocamento de consciência. Tá? Entendeu? Qual é a função desse tipo de sonho? Esse tipo de sonho, o objetivo, a função dele, né, é de aprendizado. Tá?
ou atuação terapêutica em outro nível, ou seja, se desdobrar para trabalhar durante o sono. Bom, mas ele falou ali que às vezes não é sonho, né? É um desdobramento de verdade. Nós colocamos na condição de sonho, é claro que é um desdobramento que a gente falou, acabou de falar aqui, entendeu? Porque isso está sendo feito enquanto nós estamos dormindo, né? E a gente, né, tem aquela impressão, né? A sensação é de que eu estive lá neste lugar, em algum lugar, né? Eu estive em determinado lugar e normalmente, né, esse lugar que a gente vai, ele é estranho, tá? Ele normalmente não são lugares conhecidos, são lugares em que existe a necessidade do nosso trabalho lá e a gente é colocado lá, ok? Qual é, vamos dizer assim, a dificuldade que pode acontecer durante esse tipo de situação, de sonho ou desdobramento, tá? Quando a gente volta, a gente sabe o que fez, sabe onde esteve, mas a gente não consegue traduzir na nossa linguagem, no nosso ver, tudo o que aconteceu lá. A gente sabe que foi, a gente lembra de algumas partes, normalmente a maioria das partes, né? Mas uma grande parte do sonho nós não lembramos. E por que isso? Do sonho ou do desdobramento. Por que isso? Porque quando nós vamos a trabalho, vamos dizer assim, nesses locais, né, normalmente nós vamos a lugares e fazemos coisas que talvez nos assustariam aqui na nossa visão tridimensional, entendeu? Então eu tenho que me manter com a consciência de que eu fiz algo para o bem de alguém, né? E aí eu não preciso lembrar das partes dolorosas, ok? Que eu, digamos assim, como em forma de recompensa, eu me lembro apenas das partes que não são dolorosas, que não vão, né, me assustar, entre aspas, aqui na nossa visão tridimensional. E aqui a pergunta-chave é: perceber o que eu senti lá muito mais do que o que eu vivi lá. Não importa o que eu fiz lá. O que importa é o que eu senti lá. Ok? E esse sonho nós devemos interpretar, nós devemos registrar quais as sensações que nós sentimos enquanto estávamos fazendo esse trabalho, né? E não a narrativa em si. A narrativa não importa. Tá bom? A próxima origem, vamos dizer assim, né? O próximo tipo de sonho são os sonhos que se apresentam como ensaios de linhas de tempo futura. Tá? O que é isso? Para que serve isso? Isso aí serve, esse tipo de sonho serve para nos mostrar uma tendência, tá? E não um destino. Sonhei que lá eu estava com 80 anos, eu estava bem velhinho, ou daqui a tanto tempo, sabe? Estava acontecendo isso, 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 isso. Então, esse tipo de informação é uma tendência, tá? Não que nós estamos recebendo um aviso, né, para algo que vai acontecer no futuro, porque pode acontecer e pode não acontecer, isso está relacionado com a forma como nós conduzimos isso. Né? A função disso, né, é nos mostrar, tá, consequências possíveis das nossas tomadas de decisões no agora. Tá? Não é corrigir. Tá? Nós temos o livre-arbítrio, entre aspas, de tomar a decisão que a gente quer. Mas, como forma de informação, tá? O nosso subconsciente, os nossos mestres, nossos guias e tal,
nos trazem, né, nos colocam nesse tipo de sonho como um ensaio de linhas futuras, do que aconteceria no futuro, entendeu? Para dar um poder de escolha. Tá? Ok? Então, isso serve para mostrar as possíveis, as consequências possíveis, não é o que vai acontecer. Tá? Eu é que determino o que vai acontecer, entendeu? Das nossas tomadas de decisão aqui agora. Tá? O conteúdo nesse sonho normalmente estão relacionados a futuros condicionais, sabe? Entendeu? Coisas que pode acontecer ou não, né? E dependendo do direcionamento que eu dou agora, né, aqui na minha jornada, né, é o que vamos dizer assim, é a forma como eu posso aproveitar essa situação que de certa forma eu tive um insight de que ela poderia, né, acontecer lá na frente. Então aqui a pergunta-chave que nós devemos fazer se nós sonharmos, tivermos esse tipo de sonho é: se eu continuar assim, tá? Assim como eu estou, é isso que se desenha? É isso que eu sonhei que se desenha? Entendeu? Essa, vamos dizer assim, é a interpretação que nós devemos ter. Tá? E, obviamente, que a resposta é não. Mas é a questão da gente olhar para isso. Então, esse sonho é um sonho que tem que ser interpretado, é um dos tipos de sonho que tem que ser interpretado, e a orientação terapêutica aqui é usar isso como correção consciente das nossas escolhas. Ok? Vamos ver aqui. Quem mais está falando aqui? A Cris. E quando o sonho não sai da sua cabeça? E às vezes, muitos sonhos com música. Tá? Assim, ó. Quando o sonho não sai da cabeça, é porque tem um alerta, tem uma luzinha piscando ali, entendeu? Entendendo que eu ainda preciso olhar para aquilo, preciso ver isso. Depende do tipo de sonho. Por exemplo, um sonho de limpeza, por exemplo, limpeza energética, é um sonho que não vai ser recorrente, a não ser, né, que eu precise mais de uma sessão, vamos dizer assim, de limpeza. Tá? Mas aquele sonho que não sai da cabeça, né, é porque eu tenho que dar uma atenção para aquilo ali. A Cris aqui está dizendo, seria acessar uma das infinitas possibilidades da paralela. Sim, exatamente. Né? Eu diria da paralela e eu diria mais ainda, do inconsciente coletivo. Tá? Do eu que já existe pronto. Né? Que a gente sabe que todas as nossas versões possíveis já existem prontas. Eu acesso ou não. Isso a gente vê lá na Magia dos Orixás nível 2. Quem já fez sabe disso. Tá? Vamos ver a Elisa aqui, o que ela está dizendo. Cris, eu acordo com músicas e pontos cantados, orixás, por exemplo, e aí recebo a mensagem que a música quer me trazer. Lembro das mandalas e o que elas trabalham. É isso aí que a gente já acabou de falar. Né? Que mais aqui? Aplica em mim, seja banho, seja atendimentos e limpezas, e o que tenho que atender nas áreas da minha vida. Ok, a nossa função física aqui, no aqui e agora, a nossa função tridimensional tem que ser, sim, efetuada, né? Independente dessa questão do sonho ou não. Eu preciso fazer minhas limpezas, eu preciso fazer... Enfim, a gente sabe disso. Né? Vamos lá. Quem está... Olha quem está aqui. Papo de cura da coragem. Cheguei atrasado. É verdade, chegou no fim já da live. Mas depois tu assiste, tá bem bacana, né? Acho eu que tá. Quem tem que dizer se tá bacana não é eu, né? Entendeu? Então, aí assim,
papo de cura da ancoragem, eu passeio bastante durante o sono. É aquilo que nós falamos lá, os sonhos que a gente sonha que está numa travessia, os sonhos que a gente sonha que está voando, os sonhos que a gente sonha que está caindo, né, levando tombo, entendeu? Ah, eu vi um pedaço, tá show. Ah, obrigado. Obrigado. Né? Então, vamos lá. E de que forma nós devemos usar e para que nós devemos usar o silêncio como parte da linguagem dos sonhos, que nós estamos falando desde o começo, toda essa linguagem, né, de cada tipo de sonho, certo? A gente sabe que existem sonhos, né, que dentro desses sonhos não tem nada para ser interpretado, tem só para ser sentido ou algum só para deixar que aconteça, né? Por exemplo, vou criar um exemplo bem comumzinho, estou criando aqui, estou inventando, tá? Entendeu? Eu sonho que eu estou num lugar paradisíaco, totalmente interiorizado, em estado de plenitude, entendeu? E tenho aquela sensação maravilhosa, sabe? Eu preciso interpretar isso. Na verdade, eu estou recebendo um presente, né? Esses sonhos, normalmente, eles têm a função de autogratificação. Meu subconsciente, vamos dizer assim, tá dando uma recarga rápida na minha bateria. Né? Quando o nosso subconsciente entende a mensagem recebida do consciente, que é o processo, né? De que eu, neste momento, estou precisando ou mereço, tá? Mereço paz, mereço amor, mereço plenitude, né? E como eu não estou tendo de uma forma mais plena isso aqui na matéria, entendeu? Tipo assim, para que eu não é bem isso, tá? Mas é tipo assim, para que eu não surte, não é isso, tá? Mas é a melhor forma de eu dizer, entendeu? Eu recebo esse tipo de informação, né, da espiritualidade, da mentoria, do subconsciente e tal, né, como um acalanto temporário para recarregar as minhas baterias. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Por enquanto, não. Bom, então, assim, resumindo, nem todo sonho pede análise. Tá? Eu estou sendo repetitivo, né? Porque essa é a parte importante que a gente tem que saber. Os tipos de sonhos, vocês assistem aqui depois, quem não assistiu desde o começo, né? E os porquês, e o que significa e tal, né? Mas, em resumo, nem todo sonho pede uma análise. Alguns pedem apenas presença, como tudo nessa vida, né? A gente tem que estar presente, né? Então, saber quando não interpretar, e por isso é importante a gente... Porque às vezes a gente está perdendo uma oportunidade, que daqui a pouco eu estou interpretando algo que não precisa, eu estou criando uma nova situação no campo e no meu consciente que não precisaria, né? Eu estou criando uma informação a mais, né? A Cris está perguntando ali os arquétipos, quando sonhamos com casa, carro, etc. e tal. Os arquétipos, eles são os elementos dentro de um sonho. O que nos importa é saber o sentido, qual é a mensagem, né? Entendeu? Essa interpretação, por exemplo, sonha com casa pode ser várias coisas. Pode ser sonha com a casa queimando, pegando, incendiando, ou sonha com uma casa nova. Cada uma tem uma mensagem diferente, né? Ok? Ou sonha com a minha própria casa. Então, são trilhões e que, de verdade, Cris, o importante é observar a mensagem, né? Por isso a gente falou tudo aqui que é algo de interpretação, tá? Então, o saber quando interpretar e quando não interpretar é o grande segredo, é o grande sinal da nossa maturidade espiritual, né? Ok?
Assim, ó, uma forma prática, vamos dizer assim, para a gente fazer uma triagem disso, tá? Assim, eu acordei hoje e durante o dia o sonho voltou à minha memória por conta própria, voltou sozinho à minha memória. Eu não tentei me lembrar do que era e num determinado momento ele voltou sozinho, tá? O que eu faço com isso? Bom, se ele não voltou sozinho, solta. Se ele voltou sozinho, interpreta. Tá? Outra situação, o sonho gerou uma emoção bem clara ao acordar. Tá? Como é que eu tenho que ver isso? Bom, essa emoção é que é a pista. Tá? Essa emoção aí é a dica. Ou seja, é por aí que eu devo continuar. Né? Por aí que eu devo continuar. Porém, eu tenho que procurar entender o que isso quer me dizer. Tá? E, às vezes, o sonho, o tipo de sonho que a gente teve, ele nos conecta com algo que nós estamos vivenciando agora, no aqui e agora, neste momento. Tá? Quando é isso, a origem, né, desta informação entende que o que a gente está olhando aqui é para qual a mensagem que o sonho traz. Né? Qual é a informação, de que tipo de informação e o que nós devemos ou não fazer com essa informação. Tá? Então, quando eu sonho algo que me conecta direto com alguma coisa que eu estou vivendo agora, nesse exato momento, uma situação, um trauma, sei lá, uma situação qualquer, né? Isso pode ser do subconsciente, né? Pode ser, quando é do subconsciente, é ancestral, é de vidas passadas, é tudo aquilo que a gente já sabe. Né? Ou pode ser um ajuste. Tá? Um ajuste que a gente precisa fazer agora. Calma, tem que agir amanhã, quando acordar. Tá? Ou seja, o inconsciente nos mostrando aquilo que está travando algum processo. Aquilo que está me deixando, vamos dizer assim, fora, né, do eixo que eu deveria seguir. Tá? E quando o sonho vem, né, depois de algum pedido ou algum processo, né, que a gente já viu mais ali acima, né, possivelmente isso é uma resposta do campo. Tá? No sentido de que nós possamos recuperar, vamos dizer assim, as nossas decisões erradas, que é o objetivo, lá, o miolo, vamos dizer, o contexto desse sonho, né? Ou seja, o inconsciente está nos mostrando que nós não estamos conseguindo viver sozinhos, né? Que nós estamos ligados a algo, né? Normalmente mostrando parte da raiz energética, parte, né? Porque todos os nossos campos estão interligados, né? A raiz energética vem a ser uma só, mas essa é a mais difícil de se concluir qual é, né? Porque normalmente a gente trata os campos como coisas separadas, né? O emocional do profissional, do financeiro, do relacionamento, do dinheiro, do familiar. Normalmente a gente trata como campos separados, né? A manifestação, a movimentação é separada, mas o campo é único, né? Uma coisa sempre está totalmente ligada à outra. E essa raiz aí que é o danado, e essa aí que talvez o subconsciente esteja nos mostrando, né? Às vezes até por metáforas, né? Mostrando parte da raiz energética de algo que trava algum processo nosso. Tá? Então, o que eu preciso observar? Esse sonho, ele me traz paz? O que ele me traz?
me traz um estado de alerta, né? Me traz clareza ou me traz confusão. Né? Às vezes a mensagem não confunde imediatamente. Como assim? Não entendi, olha. O que acontece? A mensagem, ela provavelmente está clara. Tá? Mas quando eu acordo, eu fico tentando associar esse sonho a algo do cotidiano. Né? E como a gente já viu desde o começo dessa live, desse trabalho, nem sempre o sonho está relacionado a isso. Né? Então, quando inicia esse estado de confusão, solta. Não precisa tentar saber ou tentar saber os porquês. Né? O que nós temos que ter em mente e muito fortemente na nossa mente é que o sonho, seja lá qual for, ele nunca é para controlar o nosso futuro. Tá? Isso não existe. Ele sempre é para alinhar o nosso presente, porque o nosso futuro, ele é o resultado das nossas escolhas, do eu que eu escolhi, que já está prontinho lá, né? E eu escolhi acessar aquele, a realidade minha que eu resolvi cocriar, que já está pronta. Eu só escolho ela. Os sonhos, muitas vezes, são esses, como a gente falou, essas mensagens, esses sinais de alertas, tá? Ou são necessidades imediatas que a gente tem. Então, para encerrar, né? A grande sacada é ter o seguinte entendimento. Quando a nossa consciência amadurece, o sonho deixa de ser mistério, né? E passa a ser, sim, um diálogo. Informações úteis, interessantes e importantes para a nossa cocriação da nossa realidade, para a gente seguir em frente aqui. Ok? Gratidão a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo trabalho. Tchau, querido.